O futebol, tal qual o conhecemos, vai acabar, ou vai deixar de existir, ou no mínimo vai ser algo muito diferente e menor do que é hoje. Salvo uma reação, né, uma compreensão desse cenário por parte das pessoas que comandam o futebol, né, e se eles ainda em tempo começarem a criar movimentos contrários a tudo que está acontecendo. Porque, cara, é muito ataque ao futebol ao mesmo tempo, por todos os lados. Horários esdrúxulos, punições sem nenhum cabimento, estádio com portão fechado. Os caras não entendem que a torcida faz parte do jogo. Até para quem tá vendo em casa, né? O fator torcida é um elemento que faz a diferença. Os caras com preços absurdos, a elitização do futebol, os caras tiraram o povo, estão tirando, né, ainda o povo dos estádios. São tantas coisas sobre as quais eu já falei em outros momentos, em textos e vídeos, que a gente poderia fazer um documentário inteiro sobre isso, não é nem só um videozinho de 10, 15 minutos. Essa questão eu ainda acho que é a mais grave, né? Esses extra-campo, digamos assim, eu acho que ainda são os maiores inimigos do futebol e que estão, de repente, fazendo com que ele caminhe para um lugar muito obscuro. Mas agora a novidade é que também fatores de campo, né, estão começando a ajudar, a acelerar o movimento anti-futebol, né? E aí muito cuidado com essa expressão, que é o politicamente correto do futebol, que está ajudando a matá-lo. Mas assim, a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara sobre o que eu chamo de politicamente correto aqui, porque tu xingar um adversário de bicha, por exemplo, é um politicamente correto que tem que ser respeitado. Eu nem sei se politicamente correto é o termo aqui, eu acho que já entra em outra seara aqui, porque o foco não é debochar do adversário, zoar o adversário. Isso aí eu acho que tem que acontecer no futebol, tem que ser mantido, e esse politicamente correto é trouxa, né? Quem acha que não, que tem que ser tudo um teatro, isso aí tá errado. Agora, o foco aqui é tu usar a orientação sexual de alguém como ofensa. Não tem problema nenhum o cara ser homossexual. Tu partir disso pra xingar alguém, aquela história do goleiro cobrar o tiro de meta e te chamar de bicha, por que tu faz aquilo? Porque na tua cabeça, no teu inconsciente, até no da sociedade como um todo, né, que todos nós fomos criados em sociedades preconceituosas, em vários níveis, pra gente ser bicha é pior, é risível, é condenável. E aí tu vai lá e tu ajuda a alimentar esse inconsciente coletivo, né? Tá lá um senhor lá, sentadinho no estádio dele, aí ele vê o goleiro do adversário cobrar o tiro de meta e todo o estádio grita bicha pro goleiro, aí ele se diverte, tamo zoando ali que ele é bicha e tal. Aí esse cara chega em casa, o filho dele diz que é homossexual, e ele faz o quê? Expulsa o filho de casa, agride o filho, enfim, cara, é alimentar o inconsciente coletivo que é nocivo a muita gente, sabe? Então, qualquer tipo de preconceito, machismo, homofobia, racismo, não precisa dizer, né, que são coisas que tem que ser extinguidas da sociedade, né? E o futebol faz parte disso. Agora, a zoeira, a provocação saudável, a brincadeira, isso, cara, se ceifarem isso, né? Tirando os preconceitos, que daí não é zoeira, daí é uma questão é outra questão, tá? Mas a zoeira saudável, cara, tu tirar alguns elementos que estão querendo tirar, vai acelerar o fim do futebol. Vai tornar o esporte dentro das quatro linhas mais chato, mais burocrático, mais sem sal, né? Coisa que já está acontecendo fora das quatro linhas em ritmo aceleradíssimo. E aí, um tema que entrou em voga esses tempos aí, que eu acho que é um ícone da bunda molice, né, do futebol, do politicamente correto, entre aspas, que é a punição para quem comemora gols. Eu falei sobre isso esses dias, porque na final da Copinha, né, o Grenal, o Grêmio abriu 1-0 e um dos meninos, um zagueiro que já tinha amarelo, foi comemorar subindo no alambrado e foi expulso, né, ao tomar o segundo amarelo. Ali o jogo mudou,
o Inter acabou empatando logo em seguida e ganhou nos pênaltis. Então a gente fica pensando, será que é justo? Será que não é justo? E eu confesso que a comemoração de subir no alambrado talvez seja a que eu mais entenda, tá? De todas as comemorações que são puníveis, né? É a que eu mais entenda porque pode criar uma situação de risco, né? O cara subir no alambrado, o alambrado ceder, cair, derrubar, machucar gente, o próprio atleta pode se desequilibrar lá de cima e cair. Mas eu entendo, mas eu acho que eu discordo igual, porque assim, cara, quantas vezes alguém subiu num alambrado e causou problema? Uma em 1 bilhão? É como tu criar uma lei de trânsito, assim, é proibido dirigir com uma colher na boca. Porque imagina se tu bate o carro com uma colher na boca, pode te machucar feio. Mas, cara, quantas vezes as pessoas dirigem com... Quantas vezes acontece isso, sabe? Então, assim, criar uma lei pra proibir dirigir com colher na boca, sabe? Não acontece isso, cara. Então, assim, não sei se é um bom exemplo, talvez até não. Mas, sabe, eu não lembro, cara, quantas vezes o cara subiu no alambrado, ou até... E agora aconteceu com o Corinthians no jogo de ontem, né? Estou falando aqui dia 13 de fevereiro, no dia 2 de fevereiro de 2020. O Corinthians fez um gol no Santos e o cara foi comemorar com a torcida e nem era alambrado. Isso aí também acontece. Os caras, nessas arenas novas, né? Que o torcedor sobe aquela escadinha e já tem acesso ao torcedor, o jogador, né? Sobe a escadinha. E ali os torcedores abraçam ele, não sei o quê. Os caras também são punidos. Qual é o que pode causar ali? Eu acho que eu nunca vi algo acontecendo de grave, de errado, de perigoso. Não existe, cara. Não existe isso. Então, é a que eu mais entendo, porque pode... Mas, cara, eu discordo. Eu discordo porque, assim, é uma em 1 bilhão. Uma em 1 milhão, sei lá quanto. Então, assim, na prática, o que acontece é o cara ser punido por protagonizar um dos momentos mais sublimes do esporte, do futebol, que é frente a frente, tu vê o torcedor e o jogador enlouquecidos, celebrando uma essência do futebol que é explosiva, que é energética, Cara, é um momento incrível que é punido. Né? Quem protagoniza esse momento é punido. Então, na prática, é o que acontece. Então, essa punição do alambrado, ou de comemorar com a torcida, ela é que eu mais entendo, repito, mas discordo. Aí a gente entra em outras duas punições de gol também, que não tem nem como entender, cara. Assim, ó, provocar a torcida adversária. E essa também teve um menino do Grêmio na Copinha, nas quartas de final, né? O Diego Rosa, ele não jogou a semi, porque Grêmio e Vasco foram para as disputas de pênaltis e ele fez o gol dele e pediu silêncio para a torcida do Vasco, né? Que provavelmente estava vaiando ele, provocando, gritando alguma coisa, né? Cara, ele já tinha amarelo. Na cobrança de pênaltis, ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. Esse deboche, pedir silêncio pra torcida adversária, cara, ser passível de punição, é inacreditável. Isso é a essência do futebol. A corneta, a zoeira, a provocação. Sabe? É o Edmundo ali rebolando para a torcida adversária, né? Dominando a bola ali. Cara, uma das minhas memórias mais vivas assim, do futebol foi um Grenal que o Paulo Nunes fez um gol de meia bicicleta. Eu acho que aquilo ali foi bicicleta, mas dizem que é meia bicicleta. Enfim, em pleno Beira-Rio. O Grêmio ganhou de 2-1 aquele Grenal. Um outro gol do Dinho, um golaço de fora da área. E o Paulo Nunes me faz um gol de meia bicicleta e sai comemorando, pulando num pé só, imitando o Saci, que é o mascote do Inter, na frente da torcida do Inter. Cara, que espetáculo aquela cena, que espetáculo, aquilo é futebol na essência, aquilo me tornou o torcedor fanático que eu sou hoje, sabe, me ajudou a me tornar. Então, pelo amor de Deus, tu vai querer punir o Paulo Nunes porque ele pode incitar a violência. Cara, a violência é o errado. A violência é o errado. Não a brincadeira saudável, a zoação. Agora, daqui a pouco tu não vai poder fazer gol, tu não vai poder comemorar. Porque se tu ficar comemorando, pode ser que o adversário se sinta humilhado com a tua alegria e queira ficar revoltado e gerar violência.
tem que punir os violentos. Se a torcida fizer alguma coisa errada, alguma pessoa pontualmente ou várias, puna-se a torcida coletivamente, se forem, né, se for um movimento massivo, ou puna-se os indivíduos, se forem ações pontuais. Simples, acabou a discussão. Que mania que a gente tem de ficar querendo punir anteriormente alguém que pode fazer alguma coisa que talvez possa gerar uma merda de terceiros. O problema são os terceiros, se eles fizerem alguma merda. É simples, né? E aí tem outra punição ao fazer gol, que também eu acho bizarra, que é o tirar a camisa. E eu entendo que essa questão aí tem o patrocinador, né? Que ele paga fortunas para estampar a camisa do clube, e na hora mais importante do esporte, né, no momento sublime ali do futebol, ele não aparece. Cara, assim, eu sei que ele não precisa tirar a camisa. Essa aí eu acho talvez um pouco... Eu sei que gera a margem para discussão. Mas vamos lá. A hora da explosão, de fazer o que dá na telha, extravasar, isso tudo é a essência do esporte também. Sabe? A gente não pode criar robôs limitados, orientados a fazer o que a gente manda na hora do gol, sabe? Tipo, tem que ser espontâneo. Se o cara fez o gol numa semifinal de Libertadores e veio o instinto de tirar a camisa, de plantar uma bananeira, dar um salto mortal e subir na grade, não sei o que, cara, deixa o cara explodir, sabe? Deixa. Isso também faz parte, tem comemorações que entram para a história do futebol também, tanto quanto gols, sabe? E o patrocinador vai aparecer muito, porque o replay eles reprisam os gols 1000 vezes, e muito mais do que as comemorações, né? Eles reprisam os gols, vai aparecer demais, tá? E assim, essa espontaneidade faz parte do futebol. Então, se tu quer patrocinar um clube de futebol, colocar teu nome na camiseta ali do clube, saiba o que você está patrocinando. Saiba que é um esporte que tu corre o risco de eventualmente o cara fazer o gol, tirar a camisa e jogar pra cima. Se tu acha que não vai valer a pena patrocinar porque tu corre esse risco eventualmente, não patrocina. É a mesma coisa que tu querer patrocinar MMA e não deixar os caras... não pode cair no chão porque tem um patrocinador no calção aqui na bunda dos lutadores ali, que, meu Deus, ele vai ser desprestigiado, né? Cara, entenda o que tu tá patrocinando. O MMA, os caras vão pro chão toda hora, né? Não, mas aí o patrocinador... Cara, o patrocinador não pode estar acima da essência do esporte. É simples. Entenda isso e simplesmente fiquem quietos. E deixa o cara tirar a camisa, deixa o cara extravasar e fazer o que ele bem entende no momento maior do futebol, que é o gol, sabe? Não vamos criar robozinho que faz o gol e tem que pensar, não, peraí, não posso isso, não posso aquilo, não vou fazer lá, não vou aqui, o que eu faço? Sabe? Não tornem o gol um momento burocrático, pelo amor de Deus. Aí, enfim, eu me exalto com esse assunto aqui, mas a essência do futebol é essa espontaneidade. E aí, quando a gente falou disso tudo, né, das comemorações de gol que geraram expulsões, principalmente na Copinha, né? Agora teve essa do Corinthians também, mas teve duas do Grêmio, que foram uma por subir no alambrado, outra por provocar o adversário, pedindo silêncio, né? Eu falei em dado momento assim, cara, daqui a pouco tu não vai mais poder driblar porque tu vai ser punido, né? Pode ser uma humilhação pro adversário, o cara vai considerar que o drible é uma humilhação, ou tu não vai poder mais olhar para um lado e tocar a bola pro outro, né? Porque tu tá enganando o adversário, enganar é feio. E, cara, eu falei isso em tom irônico, obviamente. Em tom irônico. E o Neymar tentou dar uma lambreta no campeonato francês e foi punido, foi advertido. O juiz chamou a atenção dele, ele enlouqueceu, foi argumentar que o juiz tomou amarelo. Porque estava 5-0 pro PSG e não precisava fazer aquilo, era uma provocação. Cara, that's football, guys. É o futebol.
Esse é o futebol, irmão. Não gosta, não brinca. Né? Não sabe brincar, não desce pro play. Sabe? Ah, mas pode incitar a violência. Cara, se ele tentar dar uma lambreta no adversário, o adversário partir pra violência, expulsa o adversário. E acabou. Acabou. Se o Neymar der uma lambreta no cara e tomar um soco, tira esse cara do futebol por 3 anos. Pronto. São 2, 3 caras punidos assim severamente e tá liberada a lambreta. Ninguém mais, a dar soco em ninguém. Podem ter certeza. Agora vocês vão proibir o cara de dar a lambreta, né? De exibir o futebol que ele tem qualidade pra exibir? Pelo amor de Deus, cara. Não, aí é o começo do fim. Aí é o começo do fim. É o começo do fim, sinceramente. Eu achava que o extra-campo, a elitização, os horários, toda essa gronha aí que eles fazem de tudo pra encerrar o futebol, né? Eu achava que isso aí tudo ia ser o maior vilão do esporte, mas eles estão conseguindo dar amarelo para quem dá uma lambreta. Eu achando que a discussão da comemoração de gol, né, ela era polêmica, porque tem gente que acha que não tem que tirar a camisa mesmo, tem gente que acha que não precisa comemorar com a torcida, tem gente que acha... Cara, nós estamos falando de um drible. Um drible que foi advertido pelo árbitro. Obrigado a todo mundo que curtiu o futebol com a gente nesses anos todos, né? Foi um prazer viver essa loucura com todos vocês, mas infelizmente eu tô achando que o futebol acabou. Obrigado, desculpa o incômodo.